A gente veio aqui falar um pouco mais hoje sobre como foi nossa experiência no AWC, para poder ajudar as futuras equipes e os nossos futuros startupeiros, como a gente se tornou ao longo do programa, para poder entender um pouco melhor, medir as expectativas, passar algumas dicas, algumas experiências, contar algumas histórias. Um papo bem mais tranquilo e descontraído quanto à nossa equipe, a NextCamp. Eu sou o Guilherme. Hoje eu ocupo o cargo de tecnologia da empresa. Comecei como CEO, mas gestão não era 100% a minha praia. Hoje quem cuida disso é o Adriano. Os três aqui são estudantes de engenharia elétrica, somos de Curitiba, da Federal do Paraná. Cada um com seus próprios interesses. Eu particularmente sempre gostei de música e de programar de maneira amadora, assim, fazer bot para joguinho, sistema para casa, esse tipo de coisa. E sempre com câmera, sempre fazendo muita programa, muita solução para visão computacional. E fui intercâmbio para a Alemanha 2 vezes, trabalhei com câmera em empresa aqui, lá fora, fiz pesquisa nessa mesma área, então visão computacional sempre foi algo muito pesado na minha carreira, no meu desenvolvimento como engenheiro, e isso resolveu foi um jumpstart para algumas coisas da NextCamp. Vocês querem se apresentar, meninos? Sim. Sou o Adriano, então como o Guilherme falou, estou cuidando da parte comercial da gestão da NextCamp por enquanto. Eu também fiz intercâmbios para a Alemanha, morei 2 anos lá, então naturalmente a cerveja se tornou um interesse. Além de, eu sempre tive interesse também na parte automobilística, sempre gostei muito de carro, até foi um dos motivos porque eu fui para a Alemanha. Fiz estágios também em montadoras aqui pelo Paraná, e é isso aí. Eu sou o Luiz, eu sou responsável hoje pelo operacional e pelo financeiro, e eu não fui para a Alemanha, mas eu também tenho interesse em cerveja, também como hobby, futebol, videogames, afim. Eu tive experiência de 2 anos trabalhando no Ministério Público do Paraná. Então eu tive bastante contato com essa parte de obras, canteiro de obras, né, até ligado à construção civil, mas sendo mais na parte de elétrica eu tenho mais interesse nessa área de prédios, alta tensão, enfim. E o que mais quero falar? Só isso. Só isso. Qual é a próxima pergunta? Quem é a NextCamp para você? Quem é NextCamp para mim? Cara, quem é NextCamp? NextCamp é um projeto surgido dos três. Uma ideia maluca que o AWC só ajudou a reforçar e ficar cada vez mais maluca. A NextCamp, na verdade, começou de 2 caminhos, né? Primeiro foi o Luiz e o Guilherme fazendo TCC em visão computacional, otimização de algoritmos, sei lá mais o que esses caras fizeram. Negócio muito louco. E depois eu e o Guilherme trabalhando numa startup lá na Alemanha, que a gente viu esse mundo de startup, viu o que é empreender e quis fazer isso aqui no Brasil. Tinha incentivo de um lado e oportunidade do outro, assim. O nosso TCC era sobre otimização de algoritmo de visão computacional, era bem pesado, hiper teórico, assim. Mas, querendo ou não, ele é um grande enabler da solução que a gente tem hoje. A gente usa parte do nosso código TCC no produto hoje, e ele resolve e proporciona uma série de diferenciais tecnológicos para a gente. Ele era mais voltado para detecção só de pessoas para a área de segurança patrimonial. Né? Mas agora não vamos colocar a carruagem no fim dos burros. A NextCamp é hoje um sistema de aumento de eficiência e redução de risco na construção que faz uso da inteligência artificial e da visão computacional. E a nossa grande mensagem é proteger pessoas e tornar os ambientes de risco cada vez mais organizados e seguros. A gente usa da nossa câmera para poder atribuir o homem-hora para as equipes e para os colaboradores nesses ambientes. Também verificar se esses profissionais executam os devidos procedimentos de segurança e adentram os canteiros e as zonas de risco com os equipamentos de proteção. Essa é a nossa proposta de valor hoje. E definitivamente não foi com isso em mente que a gente entrou no AWC. E possivelmente, se vocês estão vendo isso no workshop 1 ou 2, muito dificilmente o que vocês pensaram hoje ou ontem ou amanhã vai ser o que vocês vão continuar pensando
aos longos próximos meses de programa. Até porque muita coisa mudou na fase de entrevistas, né? Quanto o nosso primeiro dia de entrevista aí? Primeiro dia de entrevista? Nosso primeiro dia. A gente. Os três são engenheiros. Ninguém aqui é do marketing, do design, da comunicação. A gente até. Acho que hoje não mais, né? O Luiz já virou lenda nisso. O cara é o CMO. O cara é nosso CMO nato. Ele chega nas pessoas e fala. O cara acabou. Entrevista com a Gazeta do Povo, simplesmente cutucando e fala: ô, você não quer conversar com a gente? Mas no começo os três eram bem tímidos, assim. Era difícil a penetração e era difícil quebrar essa barreira de, nossa, cara, será que eu vou falar com alguém, sair da minha zona de conforto e tal. E no primeiro dia vocês vão ter que fazer isso. Então, não tem muita... O primeiro dia, tipo, será que eu ligo pra minha tia? Ela conhece algumas pessoas que mexem com segurança. Será que eu ligo pra ela? Ai, será que eu não vou incomodar? E hoje, tipo, a gente encontra as pessoas em evento ou pega contato de não sei quem, que é amigo de não sei quem, e liga pro cara e fala: mano, você tem uma consultora, você quer conversar com a gente? A gente é um pouco mais ousado hoje, porque a gente entendeu duas coisas principalmente. Primeiro, as pessoas adoram falar sobre o trabalho delas. É impressionante o quanto as pessoas gostam de falar sobre o trabalho delas, sobre os problemas que elas têm. Segundo, eu adoro essa frase do Ashton Kutcher, que é: se você está numa zona se você está se sentindo desconfortável, ótimo, é porque você está crescendo. E se você vai se sentir desconfortável muitas vezes ao longo da WC, tipo, cara, eu não queria estar fazendo isso. Será que isso que eu estou fazendo é certo? Meu Deus, eu estou me sentindo envergonhado, eu estou me sentindo cansado e tal. A sensação de desconforto é geral. Nossa, meu mentor está me cobrando, eu estou me sentindo mal com a cobrança. Meu Deus, é sexta-feira, 11h30 da noite e a gente não upou o deck ainda, pelo amor de Deus. Mas isso, acredite, é para o seu desenvolvimento pessoal fortemente, assim. Eu acho que o AWC ensina mais no último ano de faculdade do que todos os seus professores juntos. Isso com certeza. De longe. O fato de você ir falar com pessoas e entender os problemas delas, que elas estão enfrentando no trabalho delas, e você depois tentar pensar num jeito de solucionar aquilo, foi simplesmente duas dicas importantes que a gente pode dar para vocês que vão começar um processo de entrevista agora ou farão de vocês. Hoje o NextCut já estourou 100, 120, 130, sabe Deus quantas entrevistas, a gente entrevista até hoje. Na verdade, daqui a 40 minutos a gente já tem uma reunião com um representante de uma empresa que também querendo dar uma entrevista. E tem duas grandes sacadas que a gente pode passar para vocês. Primeiro, tenham uma metodologia de entrevista. Toda entrevista que você for fazer, você tem que, antes de conversar com a pessoa, saber o que você quer. Nem todas as entrevistas são iguais. A entrevista com o colaborador daquele ambiente de trabalho, a entrevista com o presidente da empresa são diferentes. Você vai obter informações diferentes dessas duas pessoas. E saiba o que você quer tirar dela. Se você quer falar com o colaborador, você quer entender quais são as pedras no caminho no dia a dia dele. Se você vai falar com o presidente da empresa, o que você quer sair daquela entrevista é sabendo o quanto custa, o quão pesado é determinado problema na empresa desse cara. E a segunda coisa é: tenha um filtro bem atenuado para o que você vai ouvir da entrevista. Às vezes 5, 10, meia hora de conversa se resume em uma ou duas frases assim, que você vai levar para frente. E os seus clientes vão querer... Vocês vão aprender a metodologia de entrevista, mas você geralmente apresenta o seu produto no final. E quando você apresenta o seu produto, os clientes têm uma tendência muito grande de colocar expectativa sobre ele. Ele faz isso, ele faz aquilo, ele poderia fazer aquilo, para mim seria ótimo se ele fizesse isso. E tenha um filtro de ignorar tudo que as pessoas esperam do seu produto e prestar atenção simplesmente no problema que elas estão te relatando durante a conversa. Porque se o seu produto resolver o problema delas, essa feature XYZ, a coisinha tal, o botão colorido tal, não vai fazer tanta diferença assim. Então, se lembra, recapitulando as duas dicas, vá para a entrevista sempre sabendo o que você quer tirar dela, e segundo, preste atenção no problema. Ignore o small talk e tal, e tenha um foco muito grande no problema que essa pessoa está te dizendo. Vocês mudaram a percepção de vocês?
Logicamente que sim. A gente entrou no programa pensando assim em segurança em casas, câmeras que se conversavam entre elas. Vigilância comunitária. A gente queria fazer um social network assim de câmeras de vigilância, cara. Cada câmera ia ter um PCzinho, elas iam conversar entre si e você ia poder usar a sua câmera do seu vizinho ligada na sua para cuidar da casa do seu vizinho. Era uma ideia. Meu Deus, como que a equipe da WC aceitou a gente, sinceramente? Começou a fazer entrevista, a gente viu assim, cara, ninguém ia comprar. Não é isso aí não. Tudo não solucionava a dor de ninguém. Assim. Quanto mais a gente explorava o mercado de segurança patrimonial, menos a gente queria explorar aquele mercado. Daí a gente pulou para outro mercado que foi de marketing, também com trabalhos específicos, né? Outra coisa, você vai ter que fazer um diagrama de quais mercados possíveis você tem para atacar. Por incrível que pareça, geralmente os menos promissores são os que você vai encontrar grandes dores, assim. Então não trate nenhum dos mercados possíveis na sua fase de entrevistas como sendo menos promissor, assim. Na nossa cabeça, depois que o mercado de segurança patrimonial caiu por terra, a gente achava que varejo era o lugar. Varejo era a melhor metodologia para se seguir, que era falar com shopping, falar com loja, que aquilo lá ia dar super certo. E daí a gente descobriu algumas facetas desse mercado que já tinha alguns concorrentes, a nossa solução não trazia tanto diferencial assim, era uma série de probleminhas que fizeram com que a gente caísse no colo da construção. Quanto mais a gente conversava com as pessoas, mais a gente entendia as dores delas e mais a gente foi vendo o tamanho da dor que é a segurança, os acidentes de trabalho, o absenteísmo em ambientes de risco, principalmente na construção civil. Isso é gigante. E a resposta era unânime. Todas as entrevistas que a gente fazia com alguém que gerenciava a obra, com técnico de segurança, falando, cara, acidente na construção civil é o que acontece, é o que custa para essas construtoras, custa muito caro. E custa muito para eles. O atraso custa muito, assim, eles não terem controle da galera que está lá, e acidente custa muito. Assim, um acidente, o passivo trabalhista, a gente fez uns cálculos com alguns acidentes que a gente reportou, isso é evoluindo a solução, que o passivo de um acidente paga a nossa solução por 10 anos, por exemplo. Isso já é o suficiente para o cara ter um ambiente bem mais organizado. E até por conta das experiências que a gente teve. Durante fazer entrevistas, várias histórias acontecerão. Assim, a gente tem histórias de dar risada até hoje, né, na nossa empresa, porque são coisas que só o amadurecimento vai fazer com que vocês fiquem melhores. Hoje a gente acha que a gente entrevista mal ainda. A gente ainda está aprimorando o nosso processo de entendimento do cliente e tudo mais. E outra coisa, enquanto a gente entrevistava profissionais da segurança do trabalho ou da segurança, era assim, cara, onde é que tem mais acidente? Onde é que tem mais problema? Cara, na construção. Era unânime, assim, todos eles apontavam para a construção. E bem, quando a gente chega lá, era tipo um buraco sem fim, era um túnel da Alice, porque esse é um setor tão recheado de problemas que, olha, é difícil escolher um para solucionar. Isso. Como vocês acham que estaria a solução sem ir a campo pesquisar? Acho que aqui cai uma história bem interessante. Acho que já fechado já. Não teria solução, na verdade. Quer contar essa? Pode contar. Vamos lá. Então a gente estava indo pro primeiro workshop, né? Que era em São Paulo. Isso, a gente teve o primeiro workshop, estava tudo marcado para São Paulo, Isso. E daí a WC mudou o workshop, mas a gente já tinha combinado com a construtora. Ele falou assim, cara, não vamos remarcar com os caras, né? Vamos lá. Vamos lá. Daí a gente chegou lá e tal. Tiramos do bolso, pagamos uma viagem, dormimos de favor na casa de uma outra equipe que participava da WC, força no networking do Slack, ajuda demais, galera. Isso é verdade, né? Daí a gente chegou lá, a apresentação feita, a ideia do produto feita. Cara, a gente vai vender hoje esse negócio. É isso. Apresentaçãozinha pronta. Não, a gente achava que ia ser de lá com o contrato. A gente já tava pensando o que a gente ia escrever no contrato, não sei o que, cara, a gente chegou 50 lá. mil, 100 mil, quantos? Nossa. Daí a gente mostrou o nosso produto. E aí? Aí a gente mostra o nosso produto numa apresentação. Primeiro que na reunião tinha uns 6 coordenadores, talvez. Acho que tinha um corpo de 5 pessoas da empresa, porque a expectativa era meio alta. Assim. A gente já tinha feito uma reunião à distância, tipo um warm-up, e daí depois a gente vai apresentar a gente mais claramente e entrar dentro da construtora, falar com vários profissionais daquele ambiente para entender de verdade o problema deles. Assim.
E daí tem um gerente de operações no canto da mesa, ele assiste, concorda com várias coisas que a gente fala, super gente boa e tal. Acaba a apresentação, não acaba não, mas bem na parte que a gente acabou de apresentar o produto, ele fala, Primeira pergunta. posso fazer uma pergunta? A primeira pergunta da reunião, com classe, assim, olha, muito interessante, vocês são 3 meninos muito inteligentes e tal, a solução de vocês parece bem promissora, mas deixa eu fazer uma pergunta. A câmera de vocês fica no canteiro, e a gente tinha uma concepção completamente errada do nosso produto. A gente tinha elaborado uma solução sem falar com cliente nenhum. A gente entendia o problema, mas a gente não tinha entendido que produto a gente tinha que desenvolver para solucionar aquele problema. E a gente tinha uma câmera que ficava olhando o pessoal trabalhando em tempo real e emitia uns alertas e tal, buzinava quando o cara tirava o capacete, era meio estúpido, assim. E daí a gente apresentou isso pro cara e ele falou, não, tudo bem, a câmera de você está lá, eu tenho um trabalhador em altura, no canto de um prédio, e ele tira o capacete, porque ele tá suado e tal, e a câmera de vocês apita. E esse cara se assusta e cai do prédio, e morre. A morte deles é culpa de vocês? Então, eu queria ligar pra minha mãe, eu queria me esconder na mesa, eu queria virar uma formiguinha, eu queria desaparecer daquela sala de reunião. E a gente ficou bem extasiado, assim. Exatamente. Essa era a primeira reunião, a gente acabava de chegar em São Paulo, acabava de começar a acostumar, assim, cara. aquele silêncio na sala. Esse foi o silêncio constrangedor mais longo das nossas vidas. Paralisou mesmo, paralisou. E, bem, nesse ponto a gente não tinha gasto dinheiro nenhum com produto nenhum, não tinha gasto horas de engenharia com nada, aquilo era a nossa ideia que a gente formulou a partir das entrevistas que a gente teve. Então a gente tratou isso como sendo mais uma entrevista. E a única coisa que ele pôde responder é, assim, realmente, a gente tem que melhorar o nosso produto. Você está coberto de razão, a gente tem que repensar a solução. E na mesa de reunião ainda, a gente já mudou a ideia para um relatório de acompanhamento mais completo, ou enviar uma notificação por radiofrequência para o rádio do técnico, esse alarme e tal. E o mais legal é que todas essas alternativas foram feitas junto com eles. Assim. Eles foram falando para a gente, assim, isso aqui seria muito legal se eles fizessem isso. Nesse ponto foi interessante, porque a gente não tinha uma outra solução pronta ainda, né? Então você tem que saber que o seu cliente não sabe o que ele quer e você também não sabe o que ele quer. Ele acha que ele precisa de uma coisa muito maior do que você vai entregar, porque ele adora adicionar feature na solução do problema dele, e você não sofre todos os dias na pele o problema dele, então se você acha que está resolvendo o problema do seu cliente sem ir falar com ele, 99,9% de chance que você não está resolvendo o problema do seu cliente. E tá perdendo tempo. Muito tempo. Porque vocês são todos graduandos, recém-graduandos e tal. Você não tem igual a gente agora. Igual a gente agora. A gente ainda tá. Nessa sala só o Luiz é engenheiro, pessoal. Eu e o Adriano estamos nesse sofrimento ainda. Cara, você não tem dinheiro, mas você tem poder, você tem massa cinzenta e tempo. E nem tanto tempo assim, porque uma startup tem que lançar os produtos dela antes. Então você não pode gastar o único recurso que você tem é tempo. Você vai gastar aí não tem como, né, cara? Então, fale com seus clientes, entenda o mercado e ainda mais a gente que é técnico, brigue com o seu rato de laboratório interno, assim, cara. Tente não se fechar no seu quarto e fazer um produtão, vá falar com as pessoas. Faça os experimentos também. E se o seu MVP te dá orgulho, você lançou ele tarde demais. E o melhor de tudo é que depois você vai pegar esses números de entrevista que você fez, cara. Você for fazer todos esses experimentos que você colocou e vai colocar no slide, assim, ó. Você vai levar pra Boston. Exatamente. Você vai falar com orgulho aquilo que você fez. Quando você tiver que fazer um pitch para investidor ou alguém maior, você fala, olha lá, eu entendi esse mercado, olha com quanta gente eu falei, olha o quão bem essa dor eu compreendi. Depois a gente ter feito ciclos de entrevistas, se torna normal, assim, as respostas das pessoas desse setor não nos surpreende mais, a gente já sabe que a dor é essa, a gente acha que encontrou um nicho de segmento interessante, assim, e coloquem esse número no cinto de vocês, assim, vistam o número de entrevistas. Cara, olha quantas a gente já fez. Olha o quanto a gente tem de interesse. Cara, a galera do Y Combinator lá recomenda de 10 a 15 por segmento. Não, cara, tem que entrevistar muito mais. O Brasil tem problemas muito mais diversos. Aqui a concorrência no mercado startup não é tão grande quanto lá fora, mas os problemas são, às vezes, maiores.
Não, e esse número de entrevistas dá muito prestígio para aquela solução que você está criando, né? Para aquele teu projeto. Então, realmente é muito importante usar os números e eu acho que a meta da WC tem que subir, né? Para nós era 100, né? Acho que 150 tem que chegar tá melhor. Não, acho que tem que chegar em 200, né? Tem que bater 200 entrevistas aí. Como tá a solução agora? Hoje a gente já está com o nosso MVP feito, ele ainda não está pronto, tem uma série de coisinhas que a gente tem que mudar. A gente aproveitou a viagem para os Estados Unidos agora para comprar algumas peças e algumas coisas que faltavam. Aqui, acho que aqui é o mais parente também, é que a gente só descobriu esses pontos depois que a gente foi lá testar. Depois que a gente colocou o nosso MVP na obra, a gente falou assim, cara, isso aqui deu errado, a gente tem que arrumar isso. A gente já está indo para o nosso terceiro piloto já. A cada nova iteração o produto fica melhor, ainda não entregou o valor da maneira que a gente gosta, nem a maneira que satisfez o cliente, mas a gente está no caminho, eles super interessados, assim que as coisas evoluem. Tem appeals de outros segmentos de mercado, como o segmento industrial. A gente já elaborou proposta comercial, já está entregando prova de conceito para esse pessoal. A primeira venda está virando a esquina, assim, a gente está bem otimista quanto a isso. Agora a gente está com um foco muito maior em venda, entrando em contato com... Tem planilhas e planilhas do Excel de construtoras para entrar em contato, e ligando e conversando. Como falei, daqui a meia hora a gente tem uma reunião com um possível cliente já. E a gente está bem feliz com a evolução do protótipo até agora. Podia estar mais avançado, mas outras demandas de outros editais frearam a gente assim, em algumas decisões. Certeza que o Arthur vai torcer o nariz. Mas vamos lá. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Foi pra bosta. Então valeu a pena. Uma super dica para a primeira fase da WC. Olha, existem algumas dicas, né? A gente já deu as dicas das entrevistas. Cara, faça tudo isso que eles estão falando para vocês fazerem. O que eles falarem, faça. O que eles falarem, faça. Não leve as coisas no migué, assim. O programa é puxado mesmo. Os 3 aqui, durante o programa, estudavam à noite, faziam 6 horas de estágio por dia, tinham família, namorada, e ainda assim tocavam a WC e fizeram as entrevistas, sabe? E o TCC também. E o TCC, tudo ao mesmo tempo. Ninguém aqui tinha tempo de sobra. E a gente decidiu tocar esse projeto da mesma forma e fundar a nossa startup. Parece que está dando certo, né? Tá num bom caminho. Essa aqui, na verdade, é um lugar que a gente passou em outro edital ainda depois do WC, aqui do Sebrae. Agora a gente tem um espaço de coworking, tem uma rede de contatos um pouco melhor, tem sala de reunião, tem um espaço para trabalhar com mais calma, não é mais no quarto de cada um, na sala da casa. A gente usa o workshop na sala da casa do outro. Hoje a empresa está se estruturando um pouco melhor, tem meta, tem planilha financeira, algumas evoluções e tal. E... a primeira dica é faça o que eles falam, eles com certeza sabem mais do que você. Mais que a gente. Todos os mentores da WC sabem mais do que você e sabem mais do que a gente. E explorem o networking do WC. Eu acho que essa é a primeira dica, que no começo as equipes não se conhecem muito bem, elas ficam um pouco de vergonha, assim. Se esforcem para entender as soluções das outras equipes do programa, se esforcem para entrar em contato com as outras equipes do programa. Tem muita coisa que deu certo dentro dos próprios canais de comunicação do AWC. Não percam essa oportunidade. E não é só das equipes que estão junto com você, mas também dos alumni, né? Todo mundo que veio antes da gente, enfim. Como exemplo, inclusive, a gente estava fazendo uma parceria com uma empresa que saiu da WC também. A gente conversa com uma outra empresa que já saiu da WC também para aplicar o nosso produto em construção rodoviária, né? Então, ficam aí as 3 grandes dicas. Entrevistem sem ter vergonha e prestando atenção no problema da pessoa e com metodologia fixa. Escutem o que os coaches falam, eles estão certos, cara. Quando eles falam, não, mano, você tá viajando. Cara, você tá viajando. Você tá viajando, sério. Vocês falam, cara, acho que você tá errado. Você tá errado, pode confiar. E terceiro, aproveitem e explorem muito esse microecossistema que a WC gera, porque são pessoas com os mesmos problemas que você, com as mesmas metas que você, e tá todo mundo aí desesperado para se ajudar, porque os coaches põem a barra lá em cima e vai ser complicado, galera. Sim. Tem mais alguma coisa?
Não? Considerações gerais? Considerações gerais quanto ao programa? Fiquem preparados, a primeira fase é a mais fácil. Fiquem preparados porque a primeira fase é a mais fácil, as próximas são mais difíceis ainda. A primeira fase Mais difícil depois de sair da WC. Exatamente, a WC é a parte fácil, cara. O difícil é depois de sair da WC que você não tem mais os mentores, você tem que explorar o mercado sozinho, você tem que procurar os próximos ambientes de relação. Durante a WC a gente foi selecionado para um outro edital através de um Face Hacker, então se dediquem nesse edital da WC, porque eles podem abrir portas para vocês para outros editais. E até coisas que a gente nem esperava, né? Ninguém falou assim que quando a gente entrou na WC, pô, vocês têm chance de sair, ter uma viagem para os Estados Unidos, enfim. A gente foi aprovado no meio do edital chamado Hack Brasil, que é feito pela Brasil Conference e pelas universidades de Harvard e do MIT, e a gente floresceu dentro desse edital também, trabalhou um monte, uma série de outras coisas. E agora, faz uma semana ou duas, a gente acabou de voltar de Boston, dos Estados Unidos. A gente fez um pitch no CRESB, que é o maior auditório do MIT. Nosso pitch foi para fundador do Nubank, fundador da 99, fundador do Instagram, fundador da Stone e mais 2 ou 3 gestores dos maiores fundos de investimento da América Latina, Cubo, Monax e 500. E a gente jamais imaginou isso. Não ficamos no In The Money, mas por ter sido 5 finalistas foi ótimo. Lá nesse ecossistema a gente recebeu convite para rodada de investimento, contato com mais consultoras, tanto que o contato que a gente vai fazer agora veio desse evento. Então você nunca sabe o que esperar da WC e nem as coisas ao como esse programa pode te levar. Pra gente, de longe, o melhor programa de inovação estudantil do Brasil. A gente não conhece um que seja melhor. Cara, vocês são mentorados por lendas da USP e do ecossistema. Se você acha que o professor Pereira Barreto, que falou com vocês, é só um senhorzinho, você não tem ideia do que esse senhorzinho já fez dentro da USP. Ele já deve ter falado, né? Ele já deve ter falado, né? Mas você não tem ideia das pessoas que ele conhece e das startups que ele já ajudou. Então... só fica pior. O primeiro dia é ruim, o segundo é pior ainda. A primeira fase é difícil por causa das entrevistas, a segunda fase é pior ainda, porque você vai ter que desenvolver algo que solucione o problema. A terceira fase, que é quando você tem que mexer com pedido de compra e lidar com o financeiro, nossa senhora. Pede ajuda aí pro Rodrigo que ele dá umas ajudas. É pior ainda, mas nada é pior do que ter sua própria startup. Fazer esse troço dar dinheiro, ligar para cliente, ouvir não. Fazer essa montanha-russa de expectativa e problema, cara. E boa sorte para vocês. A gente espera que esse startup de vocês floresça. A gente tá aberto para contato e tal. Acho que os coaches têm nosso contato, tem nosso site, contato@next-cam.com. Podem chorar lá se precisarem de ajuda. E estamos aí. Força no WC, pessoal. Que esse startup de vocês vingue demais. Falou, galera. Até mais.